Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje estarei fazendo uma introdução à linguagem de programação C, uma linguagem que é bastante utilizada em diversos contextos computacionais, e nessa aula você vai conferir as principais características desse tipo de linguagem, como é que a gente pode estar utilizando os comandos de entrada e de saída e fazer aí o nosso primeiro programa na linguagem C. Tudo isso na nossa aula de hoje. Vamos começar aqui falando das características dessa linguagem. C é uma linguagem de programação estruturada, tá? Então esse é o primeiro ponto, que incentiva a decomposição, ou seja, a construção do teu programa em módulos, tá? E aí ele segue esses três pilares aqui, ó. Ele tem uma sequência de instruções que são realizadas uma após a outra, né? Que a gente chama de top-down, de cima para baixo, tá? Ele executa cada uma dessas instruções, dessas tarefas, que a gente chama de sequência. Em seguida, ele pode ter seleção, e a gente entende aqui que a questão da seleção ele vai fazer uma comparação no código que pode direcionar as tuas instruções para executar uma tarefa A ou uma tarefa B, que a gente chama aqui de seleção simples ou seleção composta, que é o se então, se não, tá? E tem também a parte de iteração, que é quando o teu código executa em loop. Você pode criar uma estrutura que verifica, né, uma estrutura de repetição que verifica uma determinada condição. Se for verdadeira ou se for falsa, dependendo do tipo da estrutura, ele repete aquela determinada tarefa N vezes, tá? Então a gente vai ter uma aula específica das estruturas de repetição, a gente vai ter aulas específicas das estruturas de seleção, a gente vai ver tudo isso por aqui. Mas por enquanto anotem que a linguagem C incentiva essa decomposição do programa em módulos e que tem como pilar sequência, seleção e iteração. Sistema C geralmente consiste em três etapas, tá? E a gente vai ver essas três etapas na aula de hoje. Primeiro, definir qual é o ambiente que você vai estar utilizando para programar na linguagem C. Eu vou fazer a recomendação de um ambiente específico na aula de hoje, tá? Mas você pode escolher qualquer tipo de ambiente, né, que seja, claro, compatível com a linguagem C. Em seguida, a gente vai conhecer as características da linguagem C e, por fim, a gente vai falar das bibliotecas, tá? Inclusive, a gente vai chamar duas bibliotecas aqui no início do nosso programa para que ele reconheça, então, todas as características, caracteres que possam ser exibidos na tela para o usuário. Anotado? Então, três etapas importantes: o ambiente, a linguagem e as bibliotecas. Com relação ao ambiente, a gente chama de IDE, tá? Que vem do termo em inglês aqui, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. São softwares que oferecem ao desenvolvedor, ao programador, ferramentas e funcionalidades que tornam a programação mais prática, tá? Facilitando assim a escrita, né, das linhas de comandos. Então os ambientes são importantes para que você possa ter uma experiência produtiva, tá? Com a linguagem de programação que você está utilizando. E aqui no caso a gente tem o Falcon C++, que é uma ideia que a gente vai estar adotando aqui, tá? Mas você pode programar também com o Dev C++, ou também com Code Blocks, mas saiba que existem muitos outros ambientes que você pode estar programando na linguagem C. Aqui a gente está fazendo a indicação desses três principais, tá? Mas o C roda em muitos outros ambientes também. Na aula de hoje eu vou passar para vocês o tutorial de como instalar o Falcon C++, tá? Então, para a gente instalar, você pesquisa na internet Falcon C++, e ele vai ter aqui nas primeiras opções, né? No caso eu escolhi a segunda opção por ser, né, o link direto ali do site deles, tá? Mas o primeiro também é válido para você baixar o executável, mas eu vou clicar aqui no segundo. Em seguida ele vai abrir essa janelinha do Falcon C++ e você vai aqui em Download, você clica aqui nessa opção Download, e ele abre então aqui a janela e vai começar a fazer o download automaticamente aí no seu computador, no seu notebook. Aqui no canto superior direito, né, no caso eu estou utilizando aqui o Google Chrome, né, você consegue acompanhar o download, tá, do arquivo. E aí quando ele finalizar, você pode então clicar ou acessar a pasta, né, no caso aqui eu acessei a pasta, vai ter esse ícone aqui, ó, do Falcon. É um executável que quando você clicar você tem que executar como administrador, né? Então você confirma que está executando como administrador, seleciona o idioma aqui, né? Português brasileiro, aperta OK. Então ele abre o assistente de instalação, tá? E aí você pode apertar aqui no botãozinho próximo. Em seguida você aceita o termo de licença de utilização, tá? do programa, do Falcon C++, clicando aqui em Eu concordo. Em seguida, ele vai mostrar aqui as opções de instalação, que a gente vai estar instalando não só o Falcon, mas também o compilador, tá? Então, esse compilador ele é responsável por fazer a verificação do teu código quando você executa. Então, ele verifica linha a linha, compila e gera o resultado na tela. Então, a gente deixa marcadas as duas caixinhas e aperta aqui em próximo.
Em seguida, a gente vem aqui escolher o local de instalação. Por padrão, ele faz aqui a criação de um diretório, de uma pasta chamada Falco, dentro de arquivos de programas do teu computador. Pode deixar esse padrão mesmo e apertar aqui em instalar. E aí, depois de instalado, ele vai dar aqui, ó, completando o assistente de instalação, tudo ok, né? O Falco foi instalado no seu computador. Se você deixar marcada essa caixinha, ele vai criar um atalho na área de trabalho para você acessar diretamente o Falco. Se quiser desmarcar também pode, porque ele vai ficar disponível também lá no menu iniciar do seu computador. É só você pesquisar lá que você também vai encontrar. Então, clica aqui no botão terminar e pronto, pode abrir o Falcon. E aí, toda vez que você abrir o Falcon para fazer a programação da linguagem C, você vai fazer esse passo a passo aqui, ó. Você vem aqui no menu Arquivo, você vai selecionar Novo e vai vir aqui, ó, Arquivo C. Desse modo, você vai estar preparando o Falcon, né, para programar na linguagem C. Então, esse é o passo a passo que você vai executar toda vez que abrir o programa Falcon e começar um novo projeto aqui da nossa disciplina. Fechado? Beleza? Depois disso, ele vai abrir lá a tela, né, do ambiente para você começar a programar na linguagem C. Então, o programa principal. Como é que a gente cria o programa principal da linguagem C? A gente vai utilizar a função main, tá? Então, int main, perceba que é o programa principal, ele é uma função que retorna um inteiro, tá? Então, é int main. O padrão é sem parâmetros, então abre e fecha parênteses, tá? Fica vazio mesmo aqui entre os parênteses. E aqui a abertura da chave quer dizer o início, tá? Então, abre chave para iniciar o programa. Aqui vai vir todo o seu código, tá? Que está de forma ilustrativa. E depois, para fechar o programa, você fecha a chave. Então, esse aqui é um abre e fecha o teu algoritmo principal aqui, tá? Int main, abre e fecha parênteses, abre chaves, começa a programação, depois fecha a chave. Essa é a primeira instrução que você vai fazer, tá? Vai criar aí o escopo do teu programa principal dessa maneira. Como o main ele é uma função, né? Ele deve sempre retornar alguma coisa. Por isso, a gente tem que acrescentar lá no final return 0. E por que return 0? Porque ele é uma função do tipo int, do tipo inteiro. Já já a gente vai falar dos tipos de dados aqui na nossa aula. E a gente vai ver que o int é do tipo inteiro. Então, como aqui a gente está preparando o nosso programa para executar uma determinada instrução, determinadas instruções aqui do nosso código, como ele não está sendo chamado por nenhum outro programa externo, então ele retorna 0. Se por um acaso o nosso código fosse ser chamado por um outro programa e que passasse algum parâmetro, esse parâmetro poderia vir aqui entre os parênteses e a gente poderia retornar um valor para o programa que chamou. Tá? Mas no caso a gente vai trabalhar com a programação isolada mesmo aqui do nosso programa C. Tá bom? Beleza? Então esse aqui é mais um ponto para você anotar. Além dessa criação do main, né, que é o nosso programa principal, ele tem que fechar aqui com return 0. Lembrando que ao final de cada instrução tem ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula aqui e também no return 0 tem um ponto e vírgula. A gente tem que se habituar com isso. Finalizou a instrução na linguagem C, ponto e vírgula no final. Certinho? Beleza? Que mais? O antigo escreva que a gente viu no Visual G agora é printf, é o que vai escrever na tela, tá? A gente vai utilizar o printf. Ele escreve na tela, porém ele não concede uma nova linha. Ele só escreve e o cursor fica no final ali, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Nesse caso aqui, ó, int main, nosso programa principal, printf olá mundo, né? Para começar logo o olá mundo, coloque aí no seu programa, faça junto comigo, né? Coloca aí o olá mundo e coloca assim return 0 e executa no F9, tá? A tecla F9 é o que compila ali no Falcon. E aí você vai ver que ele vai escrever um olá mundo meio estranho, né? Meio assim, ó, olá mundo. E a gente vai entender já já que a gente precisa importar uma biblioteca para reconhecer os caracteres da língua portuguesa, no caso acento, né, que não tem na língua inglesa. Então a gente vai ter que importar uma biblioteca. Já já a gente vai resolver isso. Mas o ponto que eu queria dizer aqui, ó, não concede uma nova linha porque eu dei dois printf, olá mundo, e depois printf, meu programa C. E percebo que na hora de escrever na tela para o usuário ficou tudo junto, né, ó, na mesma linha. Então como é que eu faço para dar uma nova quebra de linha? Bora resolver primeiro isso, tá? Quebra de linha é com contra/n, tá? Então, contra/n dentro do printf, ali entre as aspas mesmo, onde você deseja fazer a quebra de linha, ele aplica, tá? Então, nós temos aqui, ó, olá mundo, coloquei o contra/n aqui, entre as aspas mesmo, ó. E aí, depois veio o outro print, né? E ele já vai vir na linha de baixo, porque eu dei o contra/n aqui em cima, então esse cara vai ficar embaixo. Bora ver como é que fica o resultado, ó. Olá mundo, meu programa C, então ficou agora embaixo, beleza. O processo retornou 0, isso aqui é um padrão, porque como a nossa função retorna 0, ele escreve isso aqui,
tá? Esse aqui é um padrão, depois a gente vai até afastar um pouquinho ele mais para baixo para não ficar junto com o conteúdo do nosso algoritmo aqui, tá? Mas perceba o seguinte, que lá embaixo no Falco, se você for olhar, se você está compilando junto comigo aí, vai ter tipo umas exclamações, um alertazinho. Não é um erro, porque o erro é um X vermelho, tá? Que inclusive, se você passar por isso, deu um erro aí não, né, no teu programa, você tem que olhar lá no xizinho e ver qual é a linha que você esqueceu, às vezes um ponto e vírgula, você esqueceu às vezes de fechar uma aspa, de fechar um parênteses. Vai dar um erro, você tem que saber localizar esse erro aqui embaixo, tá? Na parte de mensagens, vai ter um xizinho vermelho, você localiza qual é a linha, às vezes é a linha de baixo, é a linha de cima, tá? E aí você corrige o teu código. Normal, tá? Tranquilo. E aí aqui, por enquanto, não é erro, mas é um alerta. Que ele fala, ó, a função printf não foi declarada. Tipo, ele não reconhece todos os recursos dessa função printf. Que vocês entendam aqui que o printf ele é uma função que tem como característica escrever alguma coisa na tela, dentro dos parênteses, né? Então aqui eu coloquei olá mundo, então é uma função que, quando chamada no programa, ela vai escrever na tela o que você colocar o texto dentro desses parênteses aqui, entre aspas, né? E aí ele está dizendo, ó, não reconheço muito bem essa função printf. A declaração implícita é incompatível ali, eu não consigo... Ele está dizendo assim, que ele não consegue reconhecer todas as funcionalidades dessa função. Então, para a gente resolver isso, a gente vai importar uma biblioteca, tá, que reconhece as funcionalidades dessa função. E para isso, a gente vai aqui, ó, o printf ele é uma função, e de onde vem essa função, né? A gente vai, então, trazer essa biblioteca, que aí sim vai reconhecer todas as suas características. Vem da biblioteca stdio, e aí, que esse stdio a gente entende que é dessa abreviação de Standard I/O, aqui, ó, de Input, Output, de entrada e saída. Então ele traz os recursos da configuração de entrada e saída para os comandos printf e scanf, que é o que a gente vai ver já já também, que é o de leitura. Devemos então adicionar o hashtag aqui, né, include, e esse padrão aqui, ó, sinal de menor stdio.h, e aí fecha aqui com o sinal de maior, tá? Antes do programa principal. Então ele veio antes do int main. Então antes do int main, include, você coloca o stdio.h, entre, né, sinal de menor e de maior, e aí você executa o teu código normalmente. Pronto, F9 novamente, e ele vai agora fazer o seguinte, ele já reconheceu, não vai dar mais aquele alerta lá embaixo, na parte de mensagens, porém o nosso caractere aqui do olá, que tem um acento, continua com esse caractere estranho aqui, né? Então agora a gente vai importar uma outra biblioteca para reconhecer os caracteres da língua portuguesa. Vamos para a próxima. É o loqueio.h. Chamamos de loqueio, é tipo de localizar um programa quando fazemos a adequação. Deixa as características de um determinado idioma ou de uma região. Então esse loqueio aqui é meio que para dizer, ó, eu estou executando a linguagem C, que é uma língua inglesa ali, né? Mas eu quero importar uma biblioteca e dizer que é da língua portuguesa, alguns caracteres que eu vou estar usando. Então, a linguagem C utiliza um arquivo de cabeçalho loqueio.h para implementar a localização de programas. Não é localização de GPS, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? É uma localização de idioma, de dizer, ó, estou executando a linguagem C e preciso dos caracteres, sei lá, da língua japonesa, da língua chinesa. Preciso incorporar características das línguas de diversas nações. Então, eu tenho que trazer essa biblioteca e indicar. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Devemos adicionar o hashtag include também, isso aqui é um padrão, tá, de inclusão. E aí, sinal de menor, loqueio.h e aí sinal de maior. Pronto, importou lá em cima, antes do programa principal. Ele importa meio que a biblioteca genérica, mas aí depois, na primeira linha do nosso código, a gente já indica a língua portuguesa. De que forma? Bora ver aqui, ó. Então, adicionei aqui em cima o loqueio.h, que, né, a gente viu no slide anterior. E aí na primeira linha do teu código, ó, set loqueio, então vou setar a localização. Aí vem esse padrão, abre o parênteses, LC, tudo maiúsculo, underline all, tudo maiúsculo, ou seja, todas as características da linguagem, vírgula, abre aspas, português, aqui no caso com P maiúsculo, tá? Abre e fecha aspas, depois fecha o parênteses e ponto e vírgula, tá? Então não esqueçam, tem que ser desse jeitinho aí. E aí pronto, depois disso está pronto. A gente pode agora executar nossas instruções aqui embaixo. E aí, olha só, o resultado, ó, é Olá Mundo, meu programa C. Tá? O processo retornou 0, eu já deixei mais para baixo, até recortei aqui, mas ele continua mostrando mais abaixo, tá? Mas está tudo certo, a gente já importou as duas bibliotecas,
uma de entrada e saída para reconhecer as funções do printf, que é o escreva, né? E o scanf, que é o leia, que a gente vai ver já já, ainda na nossa aula de hoje. E agora a biblioteca de localização que a gente indicou aqui, ó, para reconhecer todas as características da língua portuguesa. Fechado? Beleza? Façam esse ajuste, compila e aperta o F9 para você ver o resultado aí na prática. Variáveis em si. A gente vai começar a conhecer as variáveis porque a gente tem que manipular dados, né? Então, as variáveis são espaços que são alocados, reservados na memória do computador para a gente guardar dados enquanto o teu algoritmo está em execução. A linguagem C, tem que lembrar que ela é case sensitive, ela é sensível à caixa alta, à caixa baixa, ou seja, maiúsculas e minúsculas fazem diferença no nome das variáveis. Se declararmos uma variável com o nome soma, tudo minúsculo, ela é diferente se você chamar ela de soma com S maiúsculo, ele já pensa que é outra variável. Ou com soma, tudo em caixa alta, é outra variável. Ou soma com S e o M maiúsculo, é outra variável. Ou soma com O e o A maiúsculo, é outra variável. Então ele faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então tome muito cuidado com isso, fiquem atentos na hora de criar a sua variável, da forma como você criou, quando você for chamar ela mais abaixo, atribuir algum valor, tem que ser da mesma maneira, certo? Com relação às regras, também de variáveis com nome válido, é a mesma coisa que a gente viu. Sempre, se for palavra composta, você junta, ó, minha variável. E aí a gente pode adotar aquele padrão do camel case, né? Que é tipo o do caso do camelo, que ele tem aquela ondulação no meio das costas, né? É justamente porque aqui, ó, minha variável, eu coloquei o V maiúsculo justamente para dar destaque à segunda palavra. Então é interessante esse padrão aqui, eu gosto particularmente desse. Mas tem gente que prefere utilizar um underline, também vale. Minha underline variável também é válido. Ou ainda var1, se utilizar número, tem que vir depois de uma letra. Tá? E aí são inválidos aqueles nomes que tem minha variável com hífen, ele não aceita. Ou se você dá um espaço minha, um espaço variável, ele também não vai aceitar. Ou 2var, começando com o número, ele também não aceita. Então ele segue o mesmo padrão das linguagens, né, comuns com relação ao nome às nomenclaturas das variáveis. Fechado? O que mais? Tipos de variáveis. Então a gente vai começar a ver os tipos aqui, os principais tipos, tá? Que a gente vai estar utilizando aqui nessas aulas iniciais da linguagem C. O tipo char comporta apenas um caractere, então é voltado mais para aqueles casos que você tem que armazenar uma letra, né? Sei lá, M do sexo masculino, F do sexo feminino. Então quero guardar ali só o M e o F. Então posso utilizar esse tipo de variável char, né? Que guarda apenas um caractere. O char com colchetes aqui, ó, que você coloca a quantidade de caracteres aqui, ele comporta uma cadeia de caracteres, vários caracteres, nome de pessoa, preciso guardar o nome completo. Então, vou criar aqui uma variável do tipo char. Dentro do colchete, eu digo quantos caracteres, 50. Então, ele vai guardar nome de pessoas até 50 caracteres. Tá? Então, esse aqui é o segundo tipo de dado de variável. O tipo int comporta os números inteiros, então isso aqui é bem tranquilo. E o real, o tipo real, aqui ele pode se dar de duas maneiras, tá? Ou do tipo float ou do tipo double. Ambos comportam números reais, ou seja, isso significa que você pode estar armazenando números quebrados nessa variável. E a diferença é que o double, como o nome já diz, né, ele tem maior precisão por armazenar o dobro de números depois do ponto, depois da vírgula. Tá? Também chamamos de ponto flutuante, o float, ou ainda ponto flutuante de dupla precisão, o double, respectivamente. Então, ponto flutuante é o float, e o ponto flutuante de dupla precisão é o double. E aí, mas professor, quando que eu vou utilizar um ou outro? O padrão é a gente utilizar o float. Tá? Preciso, sei lá, armazenar a altura de um aluno, de um cliente, né? De um estudante ali. Eu preciso guardar a altura. Ele mede 1,80, 1,80, 1,75. Enfim, para guardar esse tipo de dado que não exige maior precisão, o float atende perfeitamente. Preciso guardar a nota de um aluno que nesse sistema escolar, ele aceita números quebrados. Então, float também atende perfeitamente. Mas eu preciso guardar um dado muito específico, um valor de um sensor que fica fincado na terra para medir a umidade e que eu tenho que guardar todos os detalhes de medição. Beleza, aí você utiliza o double, que ele vai ter o dobro de precisão, vai ter mais números para ele fazer a medição daquele sensor. Então é para esses casos, tá? Ambos comportam números reais, a diferença é essa. O float, né, armazena números reais que não tem tanta precisão, não há essa necessidade, e o double é esse caso, tá? De maior precisão. Anotado? Beleza?
inserindo valores nessas variáveis. Não só inserindo, mas criando, né? Como é que a gente cria? Dentro do programa principal, dentro do int_main, a qualquer momento do teu algoritmo você pode criar uma variável. Só você pegar, dizer o tipo dela, float, saldo, pronto, você criou uma variável saldo do tipo float. Char, letra, pronto, você criou uma variável letra do tipo char. Int, idade, você criou uma variável idade do tipo int. Opcionalmente, no momento de criar a variável, você pode também já atribuir um valor, né, a ela, que foi o caso dessas três variáveis. Eu estou criando as três, e no momento que está sendo criada essa variável, já estou jogando um valor inicial para ela. Então, no caso, o saldo já começa com 1.500. Letra começa com essa letra A. Idade começa com 15. Então, perceba que são dois momentos aqui importantes, de criação da variável, tá? E da atribuição de um valor que se dá com o sinal de igual. Então, aqui é só o sinal de igual, você atribui o valor que estava aqui para o saldo. Certo? Beleza? Então, é isso. É simples e fácil, a qualquer momento você pode estar criando uma variável e jogando o valor. No caso, esses valores aqui foram inseridos dentro do próprio código. E aí, é claro que o interessante é a gente pedir para o usuário, né, entrar com o valor e guardar numa variável, que a gente vai estar utilizando o scanf, já eu vou apresentar para vocês. Mas para isso a gente precisa utilizar um formatador, tá? Um formatador que reconheça o tipo de dado que está sendo armazenado na variável. Como é que isso funciona? A gente vai ver isso agora, ó. Escrevendo o valor de variáveis na tela. O printf ele depende de operadores de formatação, que eu chamo muito de formatador, tá? Então são operadores que formatam o tipo de dado para ser exibido ou para ser guardado numa variável. E aí, no caso, a gente tem essa tabelinha que eu quero que vocês anotem. Dependendo do tipo de dado, no caso aqui nós temos o tipo char, o formatador dele é o porcentagem C. Tá? O C de char fica fácil associar, que armazena ali um caractere. O int, ele é o porcentagem D. Isso aqui anote porque ele não tem muita relação com a palavra, né? Mas é o porcentagem D, ele guarda o inteiro. O formatador do float é o porcentagem F, então tá fácil de associar também, que é o ponto flutuante. E o do char, cadeia de caracteres, no caso o char com colchetes, é o porcentagem S. Esse S você pode estar associando a string. String é justamente cadeia, né? Um conjunto de caracteres ali associados, tá? Então, S de string associado ao char com colchetes. Certo? Então, anotem esses formatadores que a gente vai ver no próximo slide como aplicar eles, tá? Que é necessário. E por que a gente utiliza, então, esses operadores de formatação? Porque a linguagem C ela é uma linguagem meio que de baixo nível, comparada às outras mais sofisticadas, mais modernas, e ela é fortemente tipada. Uma vez que você criou o tipo de dado, sei lá, nome do tipo char, né, nota do tipo int, né, altura do tipo float, ele vai manter esse tipo de dado. Ele não vai alterar, a não ser que você faça uma conversão. Então ela é fortemente tipada. E ela não faz suposições. E o que seriam essas suposições? Porque algumas linguagens mais modernas, você nem diz qual é o tipo de dado. Você só dá um nome para uma variável, ela fica meio que ali genérica, e quando o usuário entra com o valor, ele supõe, né, o tipo de dado daquela variável com base no valor que está sendo inserido nela. Entenderam? O C ele não faz esse tipo de suposição, pelo contrário, ele firme diz, ó, aqui isso é int, e você vai utilizar o formatador, esse operador de formatação, para tratar ele como int. E assim as demais variáveis da linguagem C. Certinho? Anotem isso aqui que agora a gente vai ver como utilizar o formatador. Aqui no nosso código, continuando ainda aquele mesmo exemplo que a gente criou as três variáveis, olha só, eu quero escrever agora o valor do saldo na tela. Então, olha só, seu saldo é, claro que esse texto é só para ficar mais agradável, né? E aí, olha só o formatador aqui, ó, porcentagem F, saldo, e o saldo está aqui, ele vai ser o valor da variável saldo, que é 1.500, vai ser colocado aqui no local do formatador, que é o porcentagem F, porque é do tipo float, que a gente anotou agorinha. Tem uma quebra de linha aqui, ó, contra a barra N, e aí, olha só, começou com o formatador aqui, ó, porcentagem C, é um caractere. Outra quebra de linha, e aí letra. Aí a variável letra, que é do tipo caractere, que tem um Azinho dela, vai ser colocado no local desse formatador aqui, porcentagem C. Legal, né? E o último aqui, ó, sua idade é porcentagem D. Tá? E a gente já entende que a idade é do tipo inteiro, porque esse formatador aqui, porcentagem D, se refere ao inteiro. E aí a idade que está com 15 aqui, ó, vai ser colocada aqui. Certo? Então o resultado disso na tela, ó, seu saldo é de 1.500
.00000. Então, esse aqui a gente vai ainda formatar mais para frente para reduzir, se a gente quiser controlar a quantidade de números depois da vírgula. Tá? Mas por padrão ele coloca isso aqui. Lembrando que é um float, tá? Ele já traz tudo isso. Se fosse o double, seria o dobro disso, seria maior do que isso, tá? A quantidade de números. Ele escreveu a letra A aqui, que é um caractere, e sua idade é 15. Então percebo que o formatador é para isso, é para você dizer, né, onde aquele tipo de dado, lembrando que tem que ser compatível, né? Se aqui eu estou com uma variável saldo do tipo float, eu tenho que utilizar o formatador porcentagem F, que é do float. Aqui é letra do tipo caractere, então porcentagem C. E aqui idade do tipo int, porcentagem D. Então tem que ser compatível na mesma sequência e tudo certo. Beleza? Executa aí para você ver na prática também, que é importantíssimo você fazer esse teste. E lembrando, se der algum erro, você vai lá embaixo na parte de mensagens e verifica em qual linha deu erro e vai lá e corrige, que às vezes é um ponto e vírgula, às vezes, né, é o formatador que você colocou, trocou, né, mencionou o nome da variável errado, esqueceu de colocar ali uma letra ali referente ao nome da variável, enfim. Vai aparecer lá embaixo, você vai corrigir e vai aprendendo com os erros. Errar faz parte. Tá? Quando erra o código, não quer dizer que você está tudo perdido, não. Quer dizer que você tem que refazer. Tá? E a programação em si é esse processo de errar e aprender com os erros. Certo? Beleza? Entrada de dados. Visto isso, agora a gente pode falar do scanf, que é o nosso layer. Ele que vai dar a entrada de dados que o usuário digitar no teclado e guardar isso dentro de uma variável. Ele também é uma função que já foi contemplado no std.io, que a gente já adicionou lá em cima. Então, serve tanto para entrada e saída de dados, né? A gente já viu essa biblioteca. E aí, os operadores de formatação são os mesmos. A gente vai utilizar também aqueles operadores que vocês anotaram daquela tabelinha. E ao utilizar a função scanf, tem um diferencial só que você tem que ficar atento. Deve-se utilizar o operador e comercial. Esse e aqui, ó, anotem aí. Antes do nome da variável. E aí você pode estar pensando, mas por que aqui no scanf eu preciso colocar o e comercial antes do nome da variável e para escrever aquela variável dentro do printf não precisou? Porque aqui eu estou guardando um novo valor na variável e para guardar eu preciso acessar o endereço da memória daquela variável. Então eu utilizo esse e comercial que você pode estar associando a endereço de memória, tá? Associa esse e comercial como endereço de memória para poder acessar o endereço de memória mesmo daquela variável e guardar um novo valor. Porque o scanf, vocês concordam comigo, que ele é um comando de entrada de dados. Então, ele vai estar dando a entrada de novas informações, de novos dados a serem guardados na variável. Então, eu tenho que acessar o endereço dela para guardar esse novo dado. Para exibir o dado na tela com o printf, não precisa do e comercial. Muito cuidado para não trocar, tá? E confundir e ficar dando erro aí no teu código e você não se dá conta disso. E aí como é que a gente utiliza? Por exemplo, aqui, ó, scanf, abre o parênteses, mesmo padrão, a gente coloca aqui o formatador, lembra de abrir as aspas, né? Ó, porcentagem D, fecha aspas, vírgula, e comercial e o nome da variável. Aqui no caso o nome dessa variável é número, tá? Mas vai ser o nome da variável que você criou. E aqui a gente já consegue deduzir, só olhando essa linha, que essa variável número, que ela vai guardar o valor que foi digitado pelo usuário, ela é do tipo inteiro, né? Por conta do formatador aqui, ó, porcentagem D. Então, refere-se a um inteiro. Então, esse scanf já está prontinho para guardar aquilo que o usuário digitar no teclado no endereço de memória da variável número, que é do tipo inteiro. Tá? Então, é dessa maneira. Anotem e pratiquem. Tá? Porque, às vezes, olhando uma vez, você acabou de entender o que eu acabei de falar. Porém, se você não praticar, você mecanizar isso, você vai acabar esquecendo desses detalhes. Tá? Vamos ver o nosso código aqui, que vai ficar mais interessante, porque eu mudei agora o contexto. Colocamos aqui as nossas duas bibliotecas, stdio.h, loqueio.h, a gente já sabe para que serve. Começou o nosso programa principal aqui. Set loqueio, setamos a localização e informamos que queremos os caracteres da língua portuguesa, tudo certo. Isso aqui vai ser o padrão, tá? Início do nosso algoritmo sempre vai ter essas linhas aqui. Depois criei uma variável chamada número do tipo inteiro. Perceba que eu só criei, não atribuí valor nenhum inicial a ela. Tá? Então esse aqui é um modo de criação bem tranquilo, com ponto e vírgula no final. E aí eu faço uma pergunta para o usuário, ó, digite um número aqui no printf. E não tem um contrabarra n, quer dizer que o cursor vai ficar piscando aqui no final mesmo. E aí quando o usuário digitar qualquer número lá e apertar Enter, olha só, scanf, porcentagem D, e vai guardar no endereço de memória da variável número, vai guardar aqui dentro. Beleza, né? Guardou. E agora? Quero mostrar isso na tela. Outro printf, o número digitado foi porcentagem D, ou seja, o mesmo formatador, e depois o número, ou seja, o número que foi digitado pelo usuário vai ser guardado aqui.
E pronto. Depois eu coloquei aqui dois contra barra N nesse printf, justamente para dar um espaçozinho, para não ficar encostado aqui, não. Essa parte aqui, o processo retornou 0, que é do retorno 0, ele ficar um pouco mais abaixo ali, tá? Então perceba, ó, digite um número, eu digitei aqui 21. O número digitado foi 21. Então o nosso algoritmo está fazendo isso, coletando esse dado que o usuário digitou no teclado, e depois eu estou exibindo, confirmando na tela o número digitado. E aí eu dei 2 contra barra N para afastar aqui, ó, esse texto padrão que ele fica colocando. O processo retornou 0, tempo de execução. Foi 5 segundos aqui que eu levei para poder fazer esse teste, né? Depois pressione uma tecla para continuar, para poder sair aqui da tela, dessa telinha preta, desse prompt, né? Beleza? Então veja um exemplo bem simples, bem importante, porque a partir daqui você vai poder ampliar isso. Ah, eu quero pedir 2 números para o usuário, quero fazer a soma na sequência e mostrar o resultado da soma. Você já pode começar a brincar com base nesse código, né? Fazendo melhorias, ampliação de mais instruções aqui, né? Bem legal. E aí, para você testar, eu vou deixar essa atividade aqui, ó, faça no seu caderno o que se pede, e aí justamente eu explico o que significa o símbolo %d no printf e no scanf, para você exercitar. Para que serve? Você entendeu bem? Coloca aí no papel. Existem outros símbolos que podem ser usados? Nós vimos que sim. Cite exemplos e diga para que serve. Na questão 2, qual a diferença entre o printf, o valor é %d, e aí vírgula x, ó. O que está acontecendo aqui? Qual é a diferença desse para o scanf, %d, o endereço aqui, o e-comercial x? Né? Qual é a diferença dos dois? Explique aí também para você, né, entender a dinâmica desses dois comandos. Explique o funcionamento de cada comando. E por fim, agora pense em como você faria para capturar 2 números inteiros, né, digitados pelo usuário e exibi-los na tela, utilizando o scanf e o printf. Então agora aproveita esse código que a gente acabou de testar e amplia para receber 2 números inteiros digitados pelo usuário. E eu falo ainda mais, realiza a soma entre eles e joga numa terceira variável e exibe na tela. Faz esse teste. Para te ajudar, vou deixar esse passo a passo aqui, ó. Peça ao usuário para digitar um número inteiro, né? E armazene esse número numa variável chamada num1, aí você vai criar uma variável chamada num1. Peça ao usuário para digitar outro número inteiro, tá? Armazene esse número numa variável chamada num2, cria uma segunda variável. Some os valores e guarde o resultado numa variável chamada soma, cria uma terceira variável chamada soma. E exiba os valores digitados na tela e em seguida exiba também o resultado da soma. Pronto. Se você fizer esse exercíciozinho aqui, você já vai começar a entender a dinâmica, tá, dos comandos de entrada e saída da linguagem C. Certinho? Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixo o convite para você conhecer as minhas redes sociais no Instagram, no TikTok, no YouTube. Temos diversos conteúdos da área de informática para você, beleza? Mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!